o Porto e Negócios subiu a serra e a gente acompanha de perto todos os detalhes da 30ª edição da Intermodal, que acontece aqui no Distrito Anhembi. Nesse programa especial, entrevistas com executivos do setor. Para começar, a gente recebe Rogério Oliveira, diretor comercial da Transtech World. Rogério, seja bem-vindo. Muito obrigada pela participação aqui nessa edição especial. Eu que agradeço mais uma vez, Natalia, a gente ter a oportunidade de conversar mais uma vez sobre temas que são correlatos ao nosso segmento. Sem dúvida nenhuma. A gente estava falando aqui nos bastidores, esse é o 4º ano, né, que a Transtech World participa da Intermodal. Que mudanças, que evoluções você, enquanto expositor, percebe na feira? Olha, a gente percebe uma questão de posicionamento de marca. Esse é o primeiro quesito, porque na atividade de depot, que é a nossa atividade, ficou muito tempo sem expositores. E como a gente já teve a oportunidade de falar em outros momentos, a gente quer trazer essa atividade e está conseguindo trazer para a primeira fileira do cinema, vamos dizer assim, entendeu? Até porque a atual situação que os portos vivem hoje colocam o segmento de depot nessa primeira fileira, né, Rogério? Positivo. Cada vez mais existe uma consciência da importância da movimentação do contêiner vazio na logística. Ou seja, como se diz o ditado, onde se inicia tudo e onde se termina tudo. Você inicia para retirar um contêiner, põe a sua mercadoria, leva para algum outro lugar e termina entregando esse contêiner vazio em algum lugar. E quem contrata esse serviço, né, Rogério, é importante que o pessoal de casa entenda que trabalha e quer pontualidade na entrega desse serviço contratado. Positivo. Isso é uma coisa assim, bastante fundamental na nossa atividade, que é assim, pontualidade, agilidade, mas sem perder a qualidade. Isso é preponderante, porque se você vai em busca somente da agilidade e da pontualidade, às vezes você deixa a qualidade de lado. Então a gente tem esse tripé que anda junto o tempo inteiro, a gente se policia bastante com relação a isso para que esse tripé esteja sempre equilibrado. Qual que é a sua projeção do equilíbrio entre a oferta e a demanda de contêineres vazios para 2026? Olha, 2026 nós temos um cenário, vamos dizer assim, ainda nebuloso, né? O reflexo, em geral, esse tipo de problema que acontece externo, como essa guerra do Irã, Israel, Estados Unidos, o que acontece? A gente tem um reflexo normalmente 3 a 4 meses depois do início disso, que é quando a gente está esperando os reposicionamentos de contêineres vazios, ou seja, os navios iriam para suas rotas com carga, Sim. iriam descarregar essas cargas, serem devolvidos e embarcarem vazios ou com outras cargas para o Brasil. Sim. Como esse trajeto ele começa a ter um tempo maior por causa dos desvios, das correções de rota, o que acontece? Esses contêineres começam a demorar mais para chegar. Então a gente espera aí até o meio do ano um reflexo, talvez aí de... Não vou falar para você falta, porque os armadores hoje eles têm uma dinâmica tal, mas de redução, em especial para contêineres especiais como alimento ou alguma coisa do gênero, porque o país é safrista, como eu já falei. Sim, exatamente. E a gente está para viver uma grande safra, né, agora. Exatamente, tanto de açúcar como de algodão, que usam muito contêiner, basicamente toda essa safra sai em contêiner, e a gente tem uma percepção que pode ser que haja um desequilíbrio um pouco maior do que em anos anteriores. Mas os armadores estão se preparando para essa situação. Falando em armadores, eu queria que você falasse um pouquinho da parceria entre Transtech World e Hapag-Lloyd, que trouxe uma solução que, você me corrige se eu estiver errada, que é como se fosse uma clusterização, quando a gente pensa em clusterização de carga, uma clusterização de armador, o que facilita muito na hora da retirada desse container vazio. A gente até pode usar esse termo da clusterização interna, porque o sistema de cluster ele envolve região, né? Sim. Nesse caso, é uma clusterização interna, ou seja, um espaço específico dedicado à movimentação de um único armador. Então esse armador ele tem uma permissividade de capacidade estática para ele dos contêineres e de volume de movimentação, onde todos os clientes dele, toda a demanda dele pode ser atendida nessa área. Isso tem ganho
equipamento, controle, gestão, otimização de custos, comunicação. Então, os benefícios são enormes para todos, tanto para o depot também, porque consegue centralizar um armador de grande volume num único espaço, como para o armador e os seus clientes que têm um espaço, digamos assim, ajustado e exclusivo para aquela movimentação. Esse modelo de pátio exclusivo, ele é uma tendência de mercado ou é uma solução encontrada pela Transtech World para atender essa demanda? Olha, eu não vou dizer para você que ela é de mercado, porque a principal ferramenta para que você tenha essa oferta desse serviço é a credibilidade. Um armador, você imagina que um armador internacional, ele contrata com você, ele senta com você e confia no seu trabalho ao ponto de te entregar todo o volume dele para você operar. Sim. Então, o principal ferramenta para você oferecer esse produto é a credibilidade que você tem frente ao armador. Então, é um produto que, na teoria, poderia ser oferecido no mercado por vários outros players, mas talvez os armadores não estejam preparados para contratar por conta desse assunto da credibilidade. Esse pátio exclusivo ajuda o armador a resolver qual o principal gargalo logístico na tua avaliação? O gargalo logístico de controle de estoque. Porque você imagina o seguinte, eu tenho lá um estoque do armador que está distribuído em 3, 4 lugares diferentes. E ele está fazendo a liberação, controlando esse estoque de 3, 4 lugares. A visibilidade, a questão do reparo, a questão do emblocamento, do acesso ao terminal, ele fica comprometido porque nessas localidades você não opera com um único armador. Você trabalha com várias demandas. Sim. Quando você traz esse armador para um único espaço, para atender todas as demandas dele, num único espaço, o controle dele fica melhor, a sinergia entre o depot e o armador melhoram absurdamente. Existe até uma redução potencialmente de pessoal para esse controle. Então as vantagens são inúmeras nesse assunto. E dentro desse cenário geopolítico que a gente está vivendo, esse controle de estoque para o armador é fundamental para o negócio dele, né? Mais do que nunca, nesse momento principalmente. E ele entender que ele tem um espaço na qual ele pode, independente do que acontecer, contar que ele pode depositar uma quantidade X de volume dele, isso para ele como regulação de logística e de estoque é fundamental. Para a Transtech World 2026, traz como desafio, maior desafio, o quê? Olha, o maior desafio é a gente continuar em crescimento, né? Porque existe a demanda. Sim. Eu diria para você que o maior desafio hoje, no quesito Baixada Santista, vamos falar, que o Porto hoje ele já se expandiu para os municípios da Baixada. É a questão de área. Sim. Então você tem uma questão hoje de restrição de área em Santos, por exemplo. Sim. Então hoje nós estamos num caminho de buscar alternativas em outros municípios. Então isso é um desafio, porque você tem o desafio das prefeituras que não têm ainda o know-how, ainda não têm o conhecimento da atividade. Sim. E dos impactos que elas causam, tanto os negativos quanto principalmente os positivos. Sim, sim. Então a legislação ambiental, né, que a gente esbarra às vezes em algumas questões. Então o desafio é esse. Agora da Transtech também nós temos um desafio que nós queremos expandir a nossa marca para outros portos também. Já existe um outro porto que esteja assim na mira da Transtech? Tem sim. Vou dar um spoiler em primeira mão aqui, mas nós estamos bem avançados em negociações para abertura em Paranaguá. Que é um porto do sul, né? Aliás, os portos do sul têm estado em evidência muito por conta dos gargalos de armazenagem do Porto de Santos, dos acessos e da dragagem. Você acredita que o mercado do sul é de fato um mercado potencial quando a gente pensa em contêineres vazios? Sim, é bastante potencial, porque isso acompanha, Nathalie, a questão do contêiner cheio. O contêiner vazio, ele evolui na mesma proporção que o contêiner cheio. Eu diria que até um pouco mais, porque você precisa fazer um estoque regulador para atender a demanda, né? Enquanto
é aquela história da balsa, né? Uma atracada na ida, uma na volta e uma no meio do caminho. No percurso. Então, o container vazio é mais ou menos isso, entendeu? Então, você tem aí a questão das exportações estarem crescendo muito nesses portos. E, obviamente, em containers, né? Sim, e o TCP lá, ele aumentou absurdamente nos últimos anos o volume de movimentação. Acompanhado a isso, você tem a demanda dos containers vazios e a gente... Por que Paranaguá? Porque a gente foi... É a minha próxima pergunta. Então eu vou responder para você te economizar. Por que Paranaguá primeiro? É uma demanda de clientes que veio forte. A gente já estudou Salvador, já estudou algumas outras coisas, mas a gente focou um pouco mais em Paranaguá por uma demanda realmente dos próprios clientes de, olha, se vocês abrirem lá, a gente tem trabalho para vocês lá. E quando você fala de escolha de área, Rogério, por exemplo, o depot dedicado da Hapag-Lloyd em parceria com a Transtec World, ele está estrategicamente localizado na saída de Santos, né? No acesso à Via Anchieta. Isso também tem que ser levado em conta quando você busca outros pátios. Não, é assim, Nathalie. Eu diria para você que, como nós estamos numa atividade retroportuária, o nome já fala, ela está uma demanda atrás, né, atrás do porto. porto. Ou seja, o que é principal para a gente? Além de estar quanto mais próximo do porto, melhor. Mas devido à escassez de área, como a gente já comentou aqui, às vezes você tem dificuldades nesse sentido, né, de estar muito próximo do porto. Então, qual a tua segunda demanda em termos de prioridade? Próximo a rodovias, acesso rodoviário. Porque a nossa matriz de transporte ainda é rodoviária. Ainda é rodoviária. Sim. Entendeu? Então, você tendo áreas próximas à rodovia, ainda que não tão próximas do porto, você consegue atender demandas de logística para volumes, mesmo para depots dedicados. A gente vive a era da automação, né? E isso certamente não é diferente no setor de vazios. Como a tecnologia se integra a toda essa operação realizada pela Transtec World? Olha, no sentido de sistema, né? Você imagina que você controla 3 mil containers entrando em diversas unidades todos os dias, num volume mensal de 70 mil containers, de diversos clientes. Então você tem que ter uma tecnologia de sistema de automação, de entrada, controle de estoque, vistoria, reparo. Todas as atividades hoje, dentro da Transtec, elas estão eletronicamente dentro de sistemas controlados, para que as informações elas circulem da forma mais fidedigna possível, mais rápida possível e mais confiável. E o cliente consegue acesso full time a essas informações? Consegue, nós temos a transmissão com todos os armadores de tecnologia de EDI, né, sistema de EDI, e o armador define, o sistema está tão robotizado que o armador define em qual intervalo de tempo ele quer receber essas informações. Então você vê, eu tenho armadores que de meia em meia hora o robozinho manda a informação do que entrou e do que saiu. E eu tenho armadores que uma vez por dia só que o cara quer receber essa informação. Então é de acordo com a forma como o armador controla o seu estoque. Assim como a tecnologia, a questão da sustentabilidade é fundamental hoje em todos os negócios. Como a gestão eficiente dos vazios impacta ou pode impactar a estratégia ESG dos armadores? Olha, os armadores são grandes poluidores, digamos assim, né? Em função até da questão do maquinário dos navios e tudo. Então eles procuram na cadeia de fornecedores deles, fornecedores que possam ajudá-los a emitir o mínimo possível de aspersão de CO2, de poluentes. O que acontece com a Transtec? A gente entrou há 2 anos atrás no projeto de troca de frota, de renovação de frota. Então você imagina que uma empilhadeira de 10 anos de uso, ela joga na atmosfera algo em torno de 14, 15 quilos por hora de CO2. Uma máquina 2023 para cima, ela joga 7, 8 quilos. É uma redução significativa. Você passa de... Isso estamos falando de máquina a combustão. Sim. Então a gente trocou hoje, a gente está com 25 equipamentos novos. Então isso foi mais de 50% da nossa frota foi renovada, então já houve uma redução significativa nisso, em função da sustentabilidade.
E a gente partiu agora como a primeira empresa retroportuária a adquirir equipamento elétrico. Inclusive, Uau! uma está em exposição aqui na Intermodal. Como funciona o equipamento? O equipamento ele não polui absolutamente nada, ele tem as baterias de lítio e ele funciona exatamente igual um equipamento a combustão, só que sem o motor a combustão, motor elétrico. Então você carrega a bateria como um carro elétrico, você carrega a bateria, ele fica energizado e ele faz as mesmas funções de uma máquina a combustão, sem barulho e sem poluição. E o armador busca, né, esse tipo de prestador de serviço que também está alinhado a essas demandas que dizem respeito à descarbonização e à preservação do meio ambiente. Sim, porque a economia verde no mundo, principalmente na Europa, ela já é um fato, né? Ela existe já há alguns anos, ela tem já um valor econômico e, além do valor econômico, ela tem o valor comercial. Você imagina que algumas empresas, grandes exportadores, só embarcam em armadores que têm um nível de descarbonização X. Se ele não tiver naquele nível, ela não embarca com aquilo. Virou moeda de negócio. Moeda de negócio, exatamente. Rogério, muitíssimo obrigado pela participação, abrindo essa edição especial direto aqui da 30ª edição da Intermodal no Distrito Anhembi. A gente faz um rápido intervalo e volta já, não saia daí. Estamos de volta direto da 30ª edição da Intermodal aqui do pavilhão Anhembi, em São Paulo. Neste segundo bloco, eu recebo Osmari de Castilho Ribas, ele que é diretor superintendente administrativo do terminal Portonave, em Santa Catarina. Osmari, muito obrigada pela presença aqui conosco nesse programa especial para falar um pouquinho. Nós estivemos em 2025 no terminal, mas de lá para cá, algumas coisas já caminharam, não é mesmo? Sem dúvida, obrigado mais uma vez pela oportunidade, sempre é um prazer discutir com vocês, trazer aqui informações, analisar um pouquinho desse mercado e, sobretudo, olhar para o que nós estamos vendo aí para frente e para os grandes desafios que não só a Santa Catarina, não só a região de Navegantes, mas o país todo tem para adotar um país de infraestrutura e tornar o país cada vez mais competitivo. A gente sempre fala no Porto e Negócios que a atividade portuária, para ser competitiva, ela precisa, antes de mais nada, ter a infraestrutura provida antes, que infelizmente não é o que acontece na maioria dos portos. Itajaí e Navegantes passaram por um momento muito delicado com relação à dragagem de manutenção. O que representa a retomada deste contrato e a retomada destes serviços, Maria? Sim, nós passamos por esta fase, uma fase de grande discussão para restabelecer um contrato de dragagem de manutenção. Todos os players envolvidos, porque isso é uma dinâmica que nós temos e que precisamos atender sempre. Esse contrato foi restabelecido agora, mas nós ficamos perto de 50 dias sem ter essa dragagem. Felizmente não tivemos grande perda. Estamos tendo agora a condição de restabelecer um contrato firmado com a vigência de mais um ano. Então nós esperamos que essa dragagem seja restabelecida, que os padrões sejam mantidos e que nós não tenhamos surpresa. Essa é a grande expectativa, mas achamos que se encontrou a solução neste momento. É importante a gente salientar que a dragagem é o coração de qualquer atividade portuária, né? Se a gente não tem um calado que atenda os grandes navios, porque hoje a gente já tem navios de escala 366 e de 400 metros, se não vierem totalmente carregados, se eles não pararem, e isso é uma realidade, por exemplo, no Porto de Santos, eles buscam outros portos, né, Osmari? Sim, e nós perdemos competitividade, o país perde competitividade, porque esse é um custo que vai para a carga quando se tem limitação. Então nós precisamos olhar com bastante cuidado para o canal de acesso, além da dragagem de manutenção, o processo de monitoramento para que nós possamos ter operações mais eficientes, ter manobras mais eficientes e que não tenha perda de tempo
nessas manobras, que as manobras sejam otimizadas. Então o canal de acesso ele é fundamental para a operação, é de fato onde se concentra a grande preocupação. Os terminais têm hoje estruturas para atender os navios, mas por vezes sofrem com essa limitação de acesso. Então é um ponto recorrente de atenção, um ponto recorrente de discussões, e nós esperamos que isso evolua, porque nós precisamos não só fazer a manutenção, nós precisamos aumentar a profundidade. E isso tem muito a ver com a questão da concessão do canal de acesso, né? A gente sabe que existe uma grande expectativa para o leilão do canal de acesso de Itajaí, que vai acabar aí beneficiando todos os complexos portuários daquela região. Sim, essa é a expectativa. Nós entendemos que esse processo está caminhando. O mercado tem a expectativa de quando isso virá para leilão, porque precisa definir o cronograma de implantação dessas obras. Basicamente, no Complexo Portuário de Itajaí Navegantes, a segunda fase da bacia de evolução, que vai dar capacidade para a manobra de navios maiores, e o aprofundamento também para atender este porte de navios. De nossa parte, nós já estamos com um investimento na casa de 2 bilhões de reais para adequar o terminal para a operação desses navios. Então nós teremos uma capacidade para receber navios de até 400 metros, com uma profundidade de até 17 metros, de menos 17 metros, e com novos equipamentos com lanças maiores, capaz de operar os navios com boca de até 62 metros. Quando a gente fala de investimentos em equipamentos, esses investimentos levam em consideração navios maiores, mas levam em consideração também a questão da eletrificação? Nós já trabalhamos, nós teremos neste caso já mais 14 RTGs, 14 guindastes de pátio. Eles já vêm totalmente eletrificados, assim como nós já vimos eletrificados todo o nosso quadro de equipamentos. Então nós hoje, na Portonave, temos 100% da nossa frota de guindastes eletrificadas, que vai muito nesta linha de redução das emissões, da pegada de carbono. Estamos olhando para isso muito seriamente, assim como o nosso berço estará adequado para fornecer energia elétrica para os navios quando ancorados conosco. Então nós estamos muito próximos deste momento importante, e mais do que deste momento, da tendência mundial e da tendência que precisaremos atender aqui no Brasil. Rosmary, esses equipamentos, eles são altamente tecnológicos, e a gente sabe que a automação é uma grande realidade no segmento portuário. Como a Portonave tem preparado os seus colaboradores para a operação desses equipamentos com segurança? Nós temos uma preocupação com o nosso time, de ter um time qualificado, e hoje temos um time muito bom. Somos hoje a maior produtividade navio do país, né? Pelos números da ANTAC, no ano passado fizemos acima de 114 movimentos por hora, e nós estamos em fase final de desenvolver o nosso centro de treinamento, que vai ser um centro de excelência, vai ser o mais moderno da América do Sul, em que nós teremos condição de capacitar ainda mais trabalhadores. Nós entendemos que esses profissionais precisam, além da formação de novos profissionais, os profissionais que estão conosco hoje precisam de treinamento constante para acompanhar esta tecnologia, para que nós possamos ter um terminal cada vez mais produtivo, e o que nós estamos implantando hoje nos dá essa condição. Então nós teremos condição de formar mais profissionais, entendemos a necessidade desses profissionais cada vez mais qualificados, e isso destacará os terminais. Nós poderemos atender os navios ainda com mais eficiência e mais segurança. Então vai ser uma grande inovação, nós estamos muito entusiasmados, muito otimistas com isso, e vemos nisso a realidade que o setor precisa encarar. Dentro desse Centro de Desenvolvimento de Excelência vão ser ministradas aulas práticas e também atividades teóricas? Sim, nós temos uma programação de atividades teóricas
em que nós trazemos todo o embasamento para a equipe e, a partir disso, nós usamos o cenário que traz muito próximo da realidade operacional. Então, nós conseguimos fazer com segurança, antecipamos esses profissionais antes deles estarem efetivamente nos equipamentos com vida real. Então, nós conseguimos simular nesse novo cenário, nós conseguimos simular situações, mudando as condições operacionais, mudando as condições climáticas, fazendo com que eles desenvolvam e sintam mais segurança também nesta operação. Então é um grande avanço que nós enxergamos nisso e isso certamente nos trará grandes benefícios aí no futuro. Quando a gente fala de sustentabilidade para além dos equipamentos eletrificados, que ações têm sido adotadas pelo terminal entre os próprios colaboradores para que haja, por exemplo, redução da produção de lixo, pequenas atitudes que acabam contribuindo para um todo que é muito grande e que é importante? Nós trabalhamos muito fortemente essa questão do ESG. Nós temos esta visão não só para o terminal, mas com essa relação porto-cidade. Temos um entendimento de que esse benefício precisa estar em toda a comunidade, então nós olhamos para isso também com muitas ações. Ação nas escolas, ação junto à comunidade, junto ao nosso litoral, que é um litoral fantástico também. Sim, lindíssimo. E quando nós crescemos isso e trazemos essa mentalidade para toda a sociedade, todos têm o seu benefício e nós temos esse conceito da sustentabilidade. Nós focamos bastante nisso e isso tem trazido um resultado muito bom, né? Quando a gente fala de levar para as escolas, a gente está falando de trabalhar o conceito na raiz, né? Na educação. Como que a Portonave percebe a comunidade criando um senso de pertencimento importante com relação a essa relação harmoniosa que precisa existir entre o porto e a cidade? A busca desse equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e as condições da comunidade, eles fazem parte dos negócios que estão muito próximos da sua comunidade. Nós temos essa relação muito próxima com a cidade de Navegantes, a comunidade nós abrimos as portas para discutir também temas específicos e para construir soluções em conjunto. Desde a implantação da Portonave, a cidade de Navegantes era o 23º PIB do estado, hoje é o 14º PIB do estado e com uma projeção de ficar entre os 10 maiores economias do estado de Santa Catarina nos próximos anos. Isso muito ligado à atividade portuária e toda esta relação que se construiu com a cadeia logística, aproximando a cidade da atividade econômica e criando oportunidade também para que as pessoas da comunidade desenvolvam também carreiras junto à área de logística e junto à atividade portuária. Absorvendo a mão de obra local para as atividades que são desenvolvidas pelo terminal, né? Absorvendo, qualificando, discutindo os temas, evoluindo juntos, entendendo que a responsabilidade pela sustentabilidade é de nós todos. Nós temos, por exemplo, um programa fantástico que é o Embarca Aí, em que nós trazemos os jovens da comunidade que se interessam pelo setor de logística, mostrando a eles essa realidade, mostrando a expectativa de profissional que se tem nisso e de que maneira eles podem contribuir com a atividade, de que maneira eles podem contribuir também com a sua cidade e todos juntos termos um futuro brilhante. 2027, Portonave celebra 20 anos, né? Além dessas entregas que nós já falamos aqui ao longo do segundo bloco, está sendo preparado algo especial? Nós estamos nos preparando para os 20 anos, é um marco. Nós conseguimos olhar para este crescimento ao longo desses anos e, sobretudo, como serão os nossos próximos 20 anos. Pelo menos. Nós trabalhamos hoje um master plan, trabalhamos hoje um planejamento estratégico, revisando as nossas premissas, fortalecendo a nossa cultura, entendendo de que maneira nós podemos ser mais competitivos e atender essa grande demanda,
temos muita consciência do potencial que nós temos na região e do potencial que o nosso país tem de uma maior inserção no comércio internacional. Então nós vemos um segmento fantástico, nós vemos um segmento que vai demandar ainda muito investimento e nós entendemos que esses investimentos são permanentes, são investimentos altos, mas é isso que vai nos trazer competitividade e vai fazer com que ganhemos cada vez mais espaço. Osmary, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade de nos atender. Que a gente possa, em breve, voltar à Portonave para mostrar de pertinho o funcionamento, por exemplo, desse Centro de Desenvolvimento de Excelência, que certamente é o que a gente sempre diz. Conhecimento é valor que a gente entrega para o ser humano que não se mede, né? A gente nada tira o conhecimento do ser humano. Então, quando o empregador valoriza isso no colaborador, certamente ele está dizendo que conta e que sabe da importância de cada um dentro do processo final. Muito obrigada. Agradeço pela oportunidade, será um prazer recebê-la novamente na nossa Santa e Bela Catarina e ficamos sempre à disposição. Obrigada. O Porto e Negócios faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa, direto do Distrito Anhembi, na 30ª edição da Intermodal. Não saia daí. Até já. Chegamos ao último bloco do Porto e Negócios especial, direto da 30ª edição da Intermodal, aqui no Distrito Anhembi, em São Paulo. Para fechar esta edição, eu recebo agora Daniel Belisário, diretor comercial da JBS Terminais. Daniel, muito obrigada pela participação e disponibilidade de estar aqui conosco nessa edição especial. Imagina, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Daniel, os dados consolidados desse, vamos dizer assim, primeiro trimestre, eles confirmam a expectativa de consolidação com relação ao volume esperado pela JBS, pela companhia? Sim, basicamente a gente está vendo um primeiro trimestre bem aquecido. Nós estamos basicamente entregando acima do resultado desenhado para esse primeiro tri, o que, lógico, é muito bom, mas a gente tem uma expectativa ainda maior, lógico, para o segundo semestre do ano. É um ano, logicamente, de Copa do Mundo, grandes eventos acontecendo, e isso tende a mover também os ponteiros na questão de volumetria a ser operada pelos terminais do Brasil. E mesmo com esses grandes eventos, eu acrescento aí as eleições majoritárias, a expectativa da JBS Terminais é positiva, é de crescimento. Sim, a gente tem uma expectativa de crescer mais de 2 dígitos esse ano. Ano passado, 2025, foi um ano excelente para a nossa empresa em Itajaí. A gente consolidou o ano com praticamente 500 mil TEUs movimentados em 12 meses, que é um resultado extremamente positivo. E para esse ano a gente vai crescer ainda mais. Então é um ano, de fato, de consolidação. E essa consolidação está muito pautada nas novas linhas de navegação que a gente conquistou nos últimos 6 meses, né? É sobre isso que eu queria falar agora. Eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador como se deu essa dinâmica da estruturação dessas novas linhas e onde hoje a JBS Terminais tem, de fato, abrangência. Sim, essa é a nossa estratégia de oferecer para os nossos clientes opções com todos os grandes armadores globais, né? Então, desde o ano passado, a gente tem linhas para a Ásia com os maiores armadores do mundo, com 2 serviços semanais escalando Itajaí, sendo um deles com Transit Time, que é imbatível no Brasil. E além disso, a gente tem linhas diretas para os Estados Unidos e Golfo do México, a gente tem linha para a Europa, a gente tem cabotagem, ou seja, a gente está super bem servido para esses trades globais e por isso os nossos clientes conseguem usar Itajaí como uma porta de saída estratégica para suas importações e exportações também. Recentemente, o governo anunciou a retomada da dragagem de manutenção do canal de acesso. Nós conversamos no bloco anterior com o diretor superintendente do terminal Portonave, o Osmary, e ele falou do tanto
que essa retomada é relevante. Para a JBS Terminais, o que ela representa efetivamente? Natália, é super importante esse tema para nós, ele é um tema estratégico. Diante da nossa estratégia de crescimento, é impossível se falar em crescimento sem o acompanhamento da infraestrutura, e a gente fala de canal de acesso, de dragagem, de manutenção e de aprofundamento também. Então é super, super importante para a gente ter essa retomada de dragagem, e a gente está muito atento para no futuro, com os projetos que a gente tem e ambições de crescimento, que a gente possa cada vez mais ter o aprofundamento necessário para que as grandes embarcações não sofram qualquer tipo de limitação. Haja visto não só o tamanho das embarcações que aumentam a cada ano, mas também a ambição dos nossos clientes em crescer com o volume de cargas do Brasil e para o Brasil. E a gente sabe que hoje os portos do Sul têm sido uma alternativa muito procurada diante do estrangulamento da armazenagem de contêineres no Porto de Santos. Tudo isso que você falou, a questão das estratégias de novos mercados, tem ajudado a JBS Terminais a se posicionar diante da concorrência que existe naquela região, em Santa Catarina, com relação a outras companhias operando? Sim, bom, desde que a gente começou a JBS Terminais em Itajaí, a gente já entendia e tinha total ciência do tamanho da competitividade que a gente enfrentaria no estado. É um estado extremamente consolidado em nível Brasil e relevante na movimentação de contêineres. Se a gente olhar as estatísticas, apesar de um estado relativamente pequeno, Santa Catarina é o segundo maior estado em movimentação de contêiner do Brasil, mas a nossa estratégia era muito clara, né? O nosso posicionamento ele está direcionado para um serviço de alta qualidade para os nossos clientes, alinhado àquilo que nós conversamos anteriormente, que é a disponibilidade de linhas de navegação. Então, quando você combina esses dois fatores, né, uma estabilidade operacional com alta produtividade, junto com disponibilidade de linhas e um alto nível de atendimento para os nossos clientes, isso é a combinação que tem nos levado ao sucesso nesse quase 2 anos de operação agora, e é o trilho que a gente vai seguir para o futuro, para continuar crescendo em Santa Catarina e em nível Brasil. A gente sabe que o investidor precisa de segurança jurídica e previsibilidade para, de fato, colocar o seu aporte dentro de um negócio. Quando a gente fala de Itajaí, a gente tem hoje um desafio que é a dragagem do canal de acesso, né, que é a concessão desse canal de acesso, que ainda está sendo estudado, o leilão, e do ponto de vista da JBS também o leilão definitivo da área, que hoje vocês operam e que vocês conseguiram a renovação. Como tudo isso está sendo acompanhado e qual é a relevância, em especial, da realização do leilão de canal de acesso para que a gente tenha assegurado os serviços de dragagem de manutenção, aprofundamento e batimetria? Bom, basicamente a gente está olhando isso em 2 espectros, né? Quando a gente olha o terminal no longo prazo, a gente sabe que é crítica o novo leilão, ele precisa acontecer o quanto antes, porque ele tira qualquer nível de incerteza do mercado e ele nos possibilita destravar os investimentos que a gente precisa fazer no terminal. A gente está super feliz desde que a gente retomou a operação em Itajaí, a gente já investiu 230 milhões de reais no terminal, o que nos possibilitou trazer as grandes linhas de navegação e eliminar qualquer restrição operacional, principalmente por meio dos novos equipamentos que a gente trouxe de grande porte. Mas, para falar em longo prazo, 20, 30 anos, a gente precisa fazer muito mais. A gente está falando em investimentos na ordem de 500 milhões de dólares para o futuro. E esse investimento ele só vai ser feito com previsibilidade. Sim. E essa previsibilidade ela vem através desse leilão de longo prazo, que vai trazer aí provavelmente mais 35 anos para o novo player que ganhar a licitação e o certame. Então o leilão é algo estratégico que a gente espera que aconteça em breve. E em paralelo, a questão do canal de acesso, ela precisa acontecer em paralelo, porque ele não pode esperar, né? A gente entende que o modelo de leilão em 2 fases, onde primeiro se licita o canal de acesso e depois se licita o terminal, ele é um modelo que faz todo sentido, porque ele realmente separa em definitivo as 2 operações. As 2 são muito relevantes, mas uma coisa é operar o terminal de contêiner e outra coisa é operar
um canal de acesso e fazer a dragagem, né? São duas operações bem distintas e por isso a gente acredita que esse é o melhor modelo a ser seguido. Com relação a cargas movimentadas atualmente pela JBS, se a gente pudesse fazer um ranking, né? O que está no topo do ranking e o que ainda tende a ser perseguido pela companhia? Sim. Se a gente olhar na exportação, nossa vocação é muito clara, né? A gente tem uma relevância enorme na proteína animal. Significa que nós somos líder de mercado na exportação de proteínas em contêineres refrigerados, carga reefer, mas não menos importante é o segmento de carga dry. Então, se você olhar a nossa vocação, ela está muito forte para o segmento madeireiro. A gente tem todos os tipos de plywood, até móveis acabados, que são produzidos em Santa Catarina e vão alcançar os mercados globais. E na importação, a gente tem todo tipo de bens de consumo, e aí é muito forte a Ásia, Brasil, principalmente China, mas a gente também vê uma tendência muito grande de químicos, borrachas, pneus e todos os produtos que a gente vê aí nos marketplaces sendo vendido online e em lojas presenciais. Então, o espectro ele é bem abrangente. Existe alguma carga que ainda não está dentro desse portfólio e que a JBS foca em buscar? A gente está sempre atento a novas tendências. Basicamente, quando a gente olha o nosso portfólio, a gente já vê bastante diversificação, mas se tem algo que eu gostaria de dividir que está nos chamando a atenção e que realmente tem números muito relevantes acontecendo aí nos bastidores é o automotivo. Ainda não só o Ro-Ro, se você olhar peças. O container ele tá sendo muito utilizado e cada vez mais utilizado, não só para trazer carros prontos, produto acabado, porque a gente percebe que a capacidade do Ro-Ro muitas vezes ela limita a ambição de crescimento das montadoras, mas a gente está vendo esse movimento de carros elétricos no Brasil e a gente está muito atento a esse movimento. Tem armadores de grande relevância que já tem 20% da tua carteira de importação o automotivo. E aí desde carro produto acabado até partes e peças para reposição. Então esse é um mercado que a gente olha com muito carinho e atenção. Ano passado a JBS Terminais se posicionou operando, fazendo a maior operação de navio Ro-Ro na história do Brasil. A gente descarregou mais de 7 mil carros numa operação de 3 dias com alta produtividade. Mas além do Ro-Ro a gente está vendo um movimento específico para o container e nós estamos posicionados estrategicamente para atender esse segmento também. Estrutura está pronta? Estrutura está pronta. A JBS Terminais tem uma intenção de criar um depot dedicado nos seus containers? Nós estamos olhando oportunidades de crescimento do nosso footprint, né? Então isso significa que nós estamos olhando novos terminais, mas nós também estamos olhando operações de logística que podem fazer sentido para atender os nossos clientes. Não necessariamente isso se traduz em um depot, por exemplo, mas no futuro pode se traduzir em novas verticais que hoje a gente não atua, como por exemplo armazenagem e distribuição de cargas, transporte rodoviário e outros. Para a gente terminar, Daniel, você é santista, né? A sua família está em Santos, mas como bem disse a tua assessoria, você é do mundo, né? E você teve uma experiência muito relevante num centro de referência quando a gente fala de segmento portuário, que é a Holanda. O que, do ponto de vista de planejamento e infraestrutura, é diferente no Brasil e que a gente poderia aprender com eles? Sim, de verdade eu tive essa experiência, foi muito rica, não só profissionalmente, mas pessoalmente também para a família. Fiquei 2 anos na Europa trabalhando para um grande operador global de terminais de container e o que eu pude aprender nessa oportunidade lá, visitando mais de 10 países em um ano e visitando vários terminais por toda a Europa, é que o planejamento realmente ele faz toda a diferença. Obviamente que eles também têm os desafios locais, eles também têm uma estrutura bastante sindicalizada e que demanda muita atenção na parte trabalhista, mas por outro lado eles estão sempre talvez 2 passos à frente
quando se enxerga essa questão de demanda e oferta. Eles provêm a infraestrutura antes da implantação, por exemplo, antes da demanda ser sobrecarregada, o que a gente ainda não tem com tanta celeridade no Brasil, né? Exatamente. Talvez na parte institucional eles já conseguiram avançar mais, destravando esses investimentos, e você vê claramente players globais fazendo investimentos milionários para que os países estejam bem posicionados para o crescimento econômico que é esperado. Obviamente que a Europa já cresceu muito mais em níveis anuais do que cresce hoje, mas de fato eles têm uma bela infraestrutura portuária e eles estão preparados para o futuro. Eu acho que esse é o nosso grande desafio no Brasil, se inspirar em cases como esse para destravar o que a gente tem de potencial. Eu acho que não tem nenhum grande player global hoje que não olhe o Brasil com muito carinho. A gente cresce em níveis acelerados ainda, apesar das dificuldades. E esse é o posicionamento da JBS Terminais, né? Da mesma forma que players globais internacionais estão olhando o mercado brasileiro, nós, como uma empresa genuinamente brasileira, uma multinacional, maior empregadora do Brasil, a gente também está olhando com muita atenção o potencial do Brasil, como eu disse, não só para terminais portuários, mas para toda a cadeia logística que carece de investimentos. Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que a grande virada de chave vai acontecer quando houver o pensamento de uma maneira geral de que a gente precisa criar e desenvolver planos de Estado e não apenas de governo. É assim que a gente deixa legado, é assim que a gente entrega segurança jurídica e estabilidade jurídica para o investidor. Daniel, muito obrigada pela participação. Obrigado, foi um prazer. O Porto e Negócios especial, direto da 30ª edição da Intermodal aqui no Distrito Anhembi, em São Paulo, termina agora. Espero que você tenha gostado. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira com um programa inédito a partir das 8 horas da noite. Eu espero você. Até lá. Tchau.